Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Então vamos aqui para mais um episódio do podcast da BNFT. Estamos hoje com o senhor Carlos, mestre em análise de games. Hoje a gente vai falar sobre isso. A nossa ideia desse podcast é introduzir, falar sobre NFTs em geral. Então a gente já falou sobre NIR e suas plataformas em NFT, a gente já falou sobre cripto e histórico do Bob, como ele teve alguns erros e o que ele quer mudar agora na entrada nos NFTs. Então agora a gente já vai partir para o terceiro episódio e falar um pouquinho dos NFT Games. Então, Carlos, se pudesse apresentar aí, contar um pouquinho da tua história na blockchain, nos NFTs? Tranquilo. Salve, galera. Meu nome é Carlos. Eu tenho um canal no YouTube também, em que eu faço as análises fundamentalistas. Bom, atualmente eu estou trabalhando com cripto nessa parte de análise fundamentalista e também no time do NFT Gamer, em que eu faço alguns roteiros e também vou ajudando, né, nas análises. Como é que eu cheguei em cripto inicialmente? Eu já sabia a existência de Bitcoin, Ethereum, mas, sabe, só das pessoas comentarem, assim, por cima, ou aquelas notícias. Eu vou comentar mais pra frente, mas, por exemplo, eu tinha ouvido falar lá do CryptoKitties, quando tinha explodido a rede Ethereum e tudo mais. Explodido entre aspas. Mas, enfim. Então, eu já sabia da existência, mas eu nunca tinha parado para estudar ou visto como uma possibilidade de investimento na época, etc. E aí, ano passado, um amigo meu, ele estava acompanhando o Primo Rico, né? E o Primo Rico, ele já tinha comentado do Bitcoin, ele estava com uma parceria com a Biscoint e tudo mais. E aí, ele comentou comigo, né? Putz, talvez seja um momento aí de entrar em cripto, porque tinha dado uma caída de leve, né, ano passado durante o rally que teve de alta. E aí eu peguei e aportei, sei lá, só uns 100, 200 reais, assim, para tipo, legal, e depois que virou, né, assim, e investimento eu já tinha noção, né. Então eu falei, fica aí, né. Só que aí teve toda aquela alta, né, e também teve a queda de 50%. Aí eu, vou ter que estudar direito esse rolê. A gente achava que era dinheiro fácil, né? Aquela sensação inicial, sabe? Quando tá no mercado de alta e tudo mais. Foi mais ou menos em maio, então, né? Que começou a subir até maio e depois ela começou a cair de novo, certo? Eu entrei um pouco mais cedo, né? Lá para março, abril que eu comecei a estudar os trades, de verdade, né? E aí depois teve essa queda, assim. Mas eu já estava estudando um pouco antes da queda. É que eu estava estudando só trade. Sim. E aí, depois da queda, que eu comecei a estudar os fundamentos em si da tecnologia e tudo mais. Tipo, Bitcoin eu já acreditava, né? Mas as outras criptos que eu mesmo estava tradando, ainda não tinha entendido quais eram os fundamentos ali por trás. O próprio Cardano, Ethereum, etc. Eu não entendi o valor que tinha por trás, né? Enfim, e aí eu fui estudando, e aí teve a imersão de Axie Infinity que o Luiz, do NFT Gamer, ele fez em conjunto à Escola Cripto, que apresentou, né, o jogo e me vislumbrou as possibilidades do que esse mercado de jogos teria junto à blockchain, né? Porque é uma baita de uma revolução. É que nem o que as pessoas em outras indústrias chamam da nova revolução industrial e tudo mais. Eu acredito que cripto seja para os jogos também. É claro, não toda a categoria de jogo. Eu não sou maximalista para falar que todos os jogos deveriam ter essa questão de NFT, mas todos os jogos que são online, com múltiplas interações entre pessoas, eu acho que a tecnologia blockchain é essencial para que você tenha realmente uma interação muito maior, né, com o seu público e as possibilidades aí de true ownership, ou seja, de você realmente ser dono daqueles itens virtuais e você não estar sujeito apenas aos caprichos, né, daquela empresa, que nem, sei lá, o Vitalik mesmo, ele tem uma história com o World of Warcraft. A conta dele, se eu não me engano, tinha sido banida e tudo mais.
e teve, não, perdão, lembrei a história direitinho. Teve um bug que a galera abusou, né, mas que depois eles corrigiram. Sim. Só que era tão amplamente utilizado aquela classe, né, que foi nerfada depois, que afetou os jogadores, e aí todo o seu dinheiro, na verdade, mais o seu tempo, né, o seu tempo gasto para você progredir ali, foi perdido por causa daquela atualização. Então querendo ou não, essas atualizações do jogo são unilaterais. Então, foi uma dos motivadores aí para o próprio Vitalik desenvolver a blockchain. Enfim, e aí eu comecei a estudar mais a fundo os fundamentos a partir do X-Infinity, e aí eu vi as possibilidades, e aí começaram a surgir outros projetos, né, de Play to Earn. Já existiam outros no mercado, os mais famosos, principalmente Ember Sword, Blancos, etc. E aí começaram a surgir outras iniciativas que eu achei interessante e comecei a estudar, analisar fundamentalmente, e aí me posicionar também e trazer esse conteúdo para a comunidade. Entrando então nesse ponto, naquela imersão eu também estava junto, foi quando eu comecei, eu já estava estudando cripto, e foi quando eu entrei no NFT Games. Foi aí que também começamos a criar conteúdo e pensamos também naquele curso, né? Ensinar as pessoas a como ganhar dinheiro com o Crypto Games ou NFT Games, e aí tivemos um problema. De acordo com as análises que a gente tinha, você principalmente tinha dos jogos, a gente via que a maioria não tinha uma base fundamentalista bem adequada para se manter no longo prazo, né? Então, não temos hoje um produto de game, de cursos para game, até um cuidado para quem está entrando nessas plataformas hoje. Pode ser que ganhe dinheiro, mas, enfim, porque nós não temos uma variedade ampla de games que se provem no longo prazo, até porque tudo é muito novo, né? Então, já entrando nessa questão, o que você vê como o que a indústria de games foi mudada ou vai ser alterada, vai ser influenciada pelos NFTs, principalmente como? Bom, essa revolução que tá chegando, né, pros jogos. Como eu falei, um dos principais pilares vai ser a questão das pessoas serem donas dos assets, né, ou seja, dos itens virtuais, seja personagem, seja habilidades, as possibilidades são infinitas, porque se é um item virtual que você pode acoplar ali ao seu NFT, você pode tokenizar, basicamente é isso. Claro, não tudo precisa ser tokenizado, aí vai da escolha de design ali do jogo. Essa é uma das grandes questões. A segunda é você ter como se fosse um estado, basicamente, na blockchain, que nem o X-Infinity, eles se declaram como se eles fossem uma nação, né, virtual. Porque, querendo ou não, se você tem uma moeda própria, você tem um certificado de cidadania, que seja você ser dono ali dos NFTs, ou a sua carteira ser inscrita com um número mínimo de NFTs, enfim, você vai você tá usando uma moeda específica e você ganha a moeda específica em relação àquele jogo, e você vai comercializar com aquela moeda específica com outros jogadores, porque ainda não tem, né, muito desse comércio interativo entre os jogadores a nível no sentido de, tipo, além de coisas básicas, que seja os NFTs iniciais, ou etc. Porque, por exemplo, o X-Infinity mesmo, ele não tem os outros modos que você vai utilizar as suas terras ainda, ou utilizar os itens, equipamentos, recursos que você minera, etc. E aí realmente seria uma economia viva. Então é por isso que a gente fala, né, de nação digital. É muito nesse sentido, em que você pode estar interagindo com uma própria economia, né? É uma das grandes questões. Porque o metaverso em si,
eu vejo como uma realidade digital alternativa, não apenas como você utilizar a tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual. Eles são só apenas as tecnologias e que podem ser alicerces essenciais ou não. Eu acho que não, porque tem gente que considera, né, apenas a gente estar usando a nossa tecnologia muito mais assiduamente. Tipo, quando que você parou para pensar quanto tempo você fica no celular durante o dia? Você não desgruda do celular, basicamente, ou você não sai de casa sem o celular. Qual foi a última vez que você saiu de casa sem o seu celular, sabe? Uhum. Então é como se fosse um apêndice seu, né? Tem gente que fala isso, que os seres humanos são os deuses das próteses, ou seja, que são essas tecnologias que estão acopladas, né, a você. Então, essa questão da nação digital é o outro ponto, né, muito interessante, que tem a sua própria economia e tudo mais, e isso cria, então, por consequência, não só, né, jogadores, mas sim membros de uma comunidade, membros que vão estar ali realmente engajados, que podem até contribuir na questão de trabalho, né, porque as DAOs, querendo ou não, são organizações descentralizadas, tem jogos que têm essa visão para se tornar DAOs, e o que acontece em DAOs? Você pode disponibilizar para a comunidade contribuir ativamente com o jogo. Então, por exemplo, a gente está tendo uma problemática ali com um bug da nossa ponte. Em vez de você só ter os engenheiros de software que trabalham ali na Sky Mavis, você pode disponibilizar uma bounty, que é uma recompensa, né, uma caça-recompensa, para a comunidade, para alguém resolver essa problemática, né? Claro, vai ter a auditoria e tudo mais, conferência do código para ver se vai fazer sentido, mas que a comunidade pode estar ali trabalhando e contribuindo para aquele jogo, e não só jogando aquele jogo, né? Então, vai além do apenas consumidor, expande para você ser fã e estar contribuindo ativamente. E muitas pessoas, por exemplo, viraram moderadoras oficiais da Sky Mavis ao longo do tempo, que eles estavam contribuindo ali para a comunidade, no sentido de dúvidas, estar presente, as vibes que a galera fala e tudo mais, e se tornaram, né, community managers da Sky Mavis em si. Então, isso já é uma prova de conceito, sabe? Isso vai muito de encontro com o que é pregado, né, para funcionar essa nova Web3, você tem que ter as comunidades e engajar. Nem todo jogo vai ter isso aí, porque depende do time disponibilizar ou facilitar isso aí, porque se eles quiserem ser centralizadores, eles vão colocar como comprem aqui o NFT, você compra, não interage, é apenas um jogador. Provavelmente vai ter essa forma de jogo também, que vai ter os NFTs compra e venda, como um comércio normal. A diferença é que também que está na blockchain, é possível comprar e vender em qualquer momento, fora do jogo, a tecnologia vai funcionar, e tem esses que tendem a perdurar mais, que é quando tem engajamento da comunidade, né? Com certeza. Sim. Esses até que só se limitam a uma utilização, né, da tecnologia, eu diria que a gente chama de 2.5, né, de Web 2.5, porque realmente não está descentralizado. Um dos fatores essenciais para ser um jogo Web 3 é a descentralização. Então, eles só são um falsete em si. Claro, não vou dizer que no futuro eles não possam desenvolver e chegar na Web3 e tudo mais. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a probabilidade é muito menor. É que nem, por exemplo, o Ni no Kuni da Netmarble. Eu nunca vejo uma empresa assim grande que vai abrir mão dos direitos autorais ali para poder ser open source realmente, porque também eles têm acionistas no mundo tradicional, eles têm uma categorização, né, um atrelamento ao sistema tradicional muito mais intenso. Por isso eu acredito muito mais, pelo menos a longo prazo, né, a longuíssimo prazo, nas empresas que estão surgindo focadas na Web3 já, do que as empresas mais tradicionais conseguirem ter essa transição por completo.
Mesmo a Nike, ela comprando ali a Artifact, você vê a diferença de quando a Artifact estava à frente dos projetos deles e a Nike hoje em dia, e eles tiveram um lançamento ali. Foi legal a experiência do Monolith? Foi, mas foi um tênis e poderia ser muito mais. A Artifact já era líder ali dos mercados de colecionáveis, NFTs, né, que tinham itens físicos também, e poderia ter uma baita experiência, além de um tênis. Claro, tem gente que considera o tênis super legal, porque é modular, vai ter a questão das evoluções e tudo mais. Não estou dizendo que não é uma inovação em relação aos tênis, mas eu tô dizendo que eles tinham uma capacidade muito maior. E aí você vê o pensamento, né, da Web 2 dominando ali nesse sentido, tipo, a gente quer expandir a nossa marca de tênis para a blockchain, que poderia ser uma experiência muito além, né? Eles poderiam já estar construindo a sua base para o futuro e transicionar o seu negócio para lá, por exemplo. Seria uma possibilidade. Sim. É difícil ser... Tem vários pontos aí. Eu acho que difícil ter empresas que vão ser totalmente Web3. Vai ter, logicamente, vão se capitalizar com a venda de tokens ou NFTs. Porém, as maiores tendem a ser essas que estão da Web2 e vão tentar fazer essa transição. Porque envolve muito dinheiro, envolve uma marca poderosa que está por trás, que vai levar para a massa. Senão vai ficar muito, 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 muito nichado e acaba não levando o Web3 para massa, então vai ficar um 2.6, 7, nunca vai ser 3. E outro ponto também que você comentou, nós temos uma falsa Web3, justamente por outro ponto. Todas elas, ou praticamente todas elas, estão baseadas em servidores da Amazon, Google, os servidores centrais das maiores empresas. Então, se eles resolver cortar, acaba toda a festa. Então, ainda falta muito para ir para o 3. É por isso que a gente tem que dar uma olhada nas soluções de infraestrutura que também estão surgindo com relação a isso, né? O IFPS é uma das possibilidades que bastante projeto NFT grande usa, por exemplo. Airweave também, que é relacionado ao Mirror, por exemplo, né? Que seria o Medium da Web3. Eles utilizam para armazenamento de dados. Então, já existe infraestrutura que está sendo desenvolvida para solucionar esses problemas, porque é muito verdade isso. A gente utiliza servers, etc., da Web 2, e se rolar uma censura ali, acabou o jogo, basicamente. Mas faz parte nós estamos ainda muito no início, muito, muito no início, então não tem como ser diferente. Sim. Outro ponto, então, indo para os principais games do metaverso, como você comentou, é difícil escolher, né? Mas tem alguns aí que estão te chamando a atenção, que se provaram até o momento e que tendem a se provar. Bom, eu acredito muito na tese, né, do Ember Sword, mas que eu acho que ainda está embrionário pelos que eles demonstraram para a gente no Alpha. Eu achava que eles estavam mais avançados, sinceramente, né? Bom, Guild of Guardians eu acho um pouco pay to win, mas ainda acredito, assim, para o longo prazo, assim, porque vai ter público para isso, né? Ainda mais sendo para celular, focado em celular, né? É um dos maiores públicos com relação aos jogos, querendo ou não. Falando nisso, nós tivemos um dos games que nós tínhamos colocado na época era o Blancos, lembra? E o Blancos, ele só roda em computador, e o computador tem que ser um computador bonzinho ainda. Então, isso aí já se corta muita gente da interação. Sim. Mas, ainda assim, a execução deles é muito boa, assim, com relação ao jogo em si. E aí, tipo, depois que eles desenvolverem uma versão 1.0, né, que eu diria lançamento oficial, aí eles podem pensar nessas possibilidades. Como é que a gente pode fazer um jogo mais... uma transição, né, o que a gente chama nos jogos de port, para outras plataformas que seja mais leve e ainda assim que você cruze as plataformas, porque muitos jogos hoje em dia dos grandes consoles, eles nunca estão só apenas para aquele console mais, geralmente eles são cross-platform, ou seja, vai também chegar a esse ponto para os blockchain games, porque essa tecnologia já existe.
A grande questão é só a implementação, né? Blancos mesmo eu acredito bastante aí para o longo prazo. Star Atlas, ele é uma grande promessa, mas pelos fundamentos eu gosto muito, né? Do que eles demonstram, assim, de visão. Então eu acredito, né? Bastante. Bom, um quinto dos maiores aí, né? Eu ainda acredito no Teta Arena, pelo estilo de jogo. Eu não sei se um substitutivo com relação à economia pode revitalizar, etc. Porque o modelo econômico realmente não deu muito certo deles, mas o estilo de jogo é muito bom. Então, pode ser que tenha um concorrente no futuro, não sei. Mas o estilo de jogo é um dos mais populares com relação, assim, aos jogos mais tradicionais. E eu acredito, assim, que pode revitalizar-se em si. E Axie, o que se diz sobre Axie? Axie eu ainda acredito bastante. Eu acredito mais naquela tese em que eles vão ter os jogos abertos, porque eles foram um dos grandes primeiros. Então, quando eles lançarem, né, essa jogabilidade ali nas lanes e tiver vários modos de jogo, aí sim eu acredito que o X pode ter um novo boom novamente. E aí a longo prazo sustentar. Porque querendo ou não, eles conseguem sustentar apenas com a base de players que eles têm atualmente. É isso que querendo ou não. Se você ter 2 milhões de jogadores diários, não é para qualquer um. Mesmo jogos do mercado tradicional, não é todo jogo que tem toda essa quantidade de jogador diário. Exatamente. Já é uma quantidade considerável. Isso no boom, quando estava lá em julho, agosto, que estava nas altas históricas, acho que até setembro. Beleza, você manter isso é uma parte da hype, porque todo mundo queria ganhar dinheiro. Mas agora na baixa, e após o problema com os 600 milhões, enfim, várias coisas, e ainda tem os 2 milhões de jogadores, realmente mostra que eles têm poder de engajar. Principalmente a questão de comunidade, porque se as pessoas estão lá para ajudar, estão lá jogando, mesmo ganhando muito pouco, que os jogos tendem a ser dessa forma, eles não vão te dar um salário de 15 mil por mês, dificilmente, eles vão te dar um dinheiro para você ter talvez uma vida legal, mas não vai ficar milionário jogando, então tende a ser um game pro futuro mesmo. Sim, exatamente. Entra então já na próxima pergunta, seria que você comentou da análise fundamentalista, né? O que seria essa análise fundamentalista, como fazer, e já entra numa outra próxima pergunta, que já pode encaixar também, porque o pessoal está perdendo muito dinheiro hoje nos NFT games. O que você acha? Vou começar pela polêmica. Vamos lá. Essa perca de dinheiro é porque muitas pessoas só foram pela ganância. Então, é o que aconteceu comigo, por exemplo, no começo da minha entrada em cripto, em que a gente não entende o que a gente está fazendo muito ali. Em que sentido? Eu digo no sentido de ser criterioso onde você está colocando seu dinheiro. Porque durante o mercado de alta, qualquer coisa sobe. E aí é o que aconteceu ali no CryptoPlanes, CryptoCars, até o CryptoBlades, que eu ganhei dinheiro e subiu absurdamente. Foram essas bizarrices, mas que não tinha fundamento por trás. Exato. Apesar de que o CryptoBlades, ele tinha uma visãozinha ali, etc., mas não tinha muito fundamento por trás. Por quê? O que são esses fundamentos? Na análise fundamentalista, a gente olha para os fundamentos para entender o potencial daquele projeto. Porque, querendo ou não, o que a gente está fazendo ao aportar dinheiro em um novo projeto cripto? Basicamente, a gente está investindo em uma startup. E que você tem que considerar ao investir em uma startup, né? Eu não estou falando assim exatamente como, né? Mas porque é muito mais complexo, mas você tem que dar uma olhada em quem é o time que está compondo, né? Ou seja, quais que são as capacidades daquelas pessoas em realmente trazer essa visão para a realidade. Muito mais que você investir apenas na ideia, o time executando é muito importante. Se o time não tem capacidade de execução, como é que você vai trazer isso para fora? Por exemplo, teve um dos projetos que explodiu na rede Wax, que chama R-Planet.
os caras não tinham nem desenvolvedor de jogo no time quando eles levantaram capital. Por isso que até hoje o projeto está parado. Eles tiveram que contratar e eu não sei como é que tá rodando mais. Então é absurdo, assim, é umas coisas mínimas, sabe? Como é que você quer fazer um jogo se você não tem game designers bons, game devs bons ali no time para tocar isso para frente? E também pessoas, aí é mais escasso, né? Pessoas focadas em blockchain, né? Os desenvolvedores blockchain, para que você tenha uma segurança também com relação àqueles seus itens digitais. Porque nada adianta, né? Você ter um jogo sem ter a parte blockchain ali para dar ownership, né? As pessoas serem donos ali dos seus itens também. O outro pilar em si é a ideia, ou seja, qual é a proposta de valor ali por trás, ou seja, qual que é o jogo que eles vão trazer e se eles trazem alguma inovação com relação àquele estilo de jogo, se aquele estilo de jogo realmente tem público, enfim, você vai ter que estudar todo o mercado, né, com relação àquele jogo e aquele nicho, porque o jogo os jogos em si, eles têm seu próprio mundo, e cada um dos nichos também tem suas próprias comunidades, suas próprias potencialidades. Então, nada adianta, por exemplo, eu fazer um jogo focado na galera que joga, por exemplo, jogos que nem Civilizations, se essa galera é um público muito pequeno e não vai, assim, ter uma expansão com relação às pessoas muito grande. Os jogos, querendo ou não, tem que visar, né, essa acessibilidade, etc., expansão, quando se pensa em startup, né? Se você pensar só para ter um jogo focado em uma comunidade, tudo bem, que você não quer expandir. Que eu estou pensando naquele pensamento de startup. O pensamento de startup, ele tem que considerar, então, qual que vai ser o seu público inicial, qual que é o seu público potencial, ou seja, até quem você quer chegar. Esse é o terceiro ponto, o terceiro ponto, né, que mescla, e o quarto ponto é em relação ao efeito rede, ou seja, as parcerias que aquele projeto está fazendo, não só parcerias, também como investidores, porque eles que vão ajudar aquele projeto a se estabelecer e vão dar credibilidade e vão ajudar a abrir as portas para esse projeto ter mais substância a longo prazo. É só você olhar para os grandes projetos escritos aí que a gente tem. Se você olha para o passado, MakerDAO pega e faz parceria com os vários projetos DeFi que existem ali, Uniswap, Aave, etc. Porque não existia muito para quem fazer parceria. Aí todo mundo se estabeleceu e etc. Agora, hoje em dia, para os blockchain games, já tem muito do que já foi criado em DeFi, as próprias blockchains, etc., durante o ciclo anterior. Que aí, e aí, no futuro, os próximos jogos que vão chegar vão se apoiar nesses jogos que estão sendo desenvolvidos agora para criar esse efeito rede também. E criar suas economias melhoradas, né? Até como o GameFi, como a nação digital ali que você comentou. Isso, então, é muito importante para quem está querendo entrar, para os novatos, né? Segue como uma dica. E outro porém, seria o que você acha? Porque hoje a gente tem empresas, um time com um sonho de criar um jogo, talvez transformar um jogo Web 2 em Web 3, e existem as empresas Web 2 se posicionando para criar a nova versão delas dos jogos em Web 3. Por exemplo, um CS Web 3, digamos assim. O que você está vendo movimentação dessas Web 3, dessas empresas grandes já para ir para o NFT Games? Sim, eu já estou vendo. A grande problemática aí é mais com relação ao público, porque o grande público, né, com relação aos NFT Games, eles têm uma resistência até ao termo NFT, que é engraçado, porque vai dar muito mais liberdade para essas pessoas em relação aos seus próprios itens, soberania, que a gente fala, a soberania digital é exatamente isso, você ser dono ali dos seus itens, e você poder comercializar eles, porque, por exemplo, RuneScape, eu joguei lá nos anos 2000, e ele surge até hoje,
Mas o que acontecia? A gente não podia comercializar os nossos itens por dinheiro, que era proibido. E aí surgiam os mercados secundários, em que você poderia ser roubado potencialmente, querendo ou não. E tinha essa possibilidade. Claro, surgiram sites intermediadores, etc., mas que não garantem, ou seja, não existe uma segurança. E a blockchain traz essa segurança, essa possibilidade de comércio tranquilo. Então, eu até vejo, né, essa movimentação chegando, mas que o grande público ainda não entendeu os conceitos ali por trás que podem ajudar, né, essa revolução em si com relação à indústria de jogos. Mas aí também entra aquela problemática que eu falei, né, com relação a essas empresas Web 2. Vão ajudar a chegar no grande público? Vão, mas vão ser realmente Web 3? Aí fica esse questionamento. Vão ser centralizadas, mas vão ter a blockchain como dando a oportunidade de ter ativos digitais e provavelmente como cross-chains. Então, você vai ter um jogo em Flow, que você vai poder vender o teu item em Ethereum, até porque ninguém vai mais conhecer essas terminologias, né? Tudo vai ser blockchain. Enfim. Então, ótimo os pontos. O que se daria, então, de dica aí para os novatos que estão chegando? O que fazer? E o que olhar? O que não olhar, principalmente? Bom, eu recomendo começar a estudar os fundamentos dos projetos que você tem interesse, né? Uma outra dica é você estudar os fundamentos dos principais projetos do blockchain, fora jogos. Você olha, né, as fundamentações desses projetos e entende, putz, qual que foi a inovação ali que eles trouxeram realmente para o mercado cripto? Um exemplo clássico é você comparar o Bitcoin e o Ethereum. Eles não têm proposta de valor igual. E porque o próprio Ethereum, ele teve essa inovação que foi os contratos inteligentes, que possibilitaram ali a execução, né, sem a mão das pessoas, entre duas pessoas, então ponta a ponta. Ou seja, você consegue executar uma ação sem você depender de um terceiro, que geralmente o terceiro é um governo ou uma instituição, etc. Então, foque nos fundamentos. Essa é a minha grande questão para todo mundo. Vai ficar em educação por enquanto, né? Porque precisa se educar para estudar, precisa educar pessoal para esses Web 2 jogadores aí para entender o NFT, o termo e o que vai acontecer, o poder que eles vão ter, enfim. Então, por enquanto, a gente fica na educação. Também temos alguns vídeos no canal nosso, no teu canal também, ensinando, mostrando alguns jogos, análise completa dos games, né? Então, quem quiser já vai dar uma olhada. O Carlos já gravou alguns jogos, algumas análises para nós, tem no canal dele muitas mais. Então, quem quiser, segue lá o Carlos Hung, né? Isso, Carlos Hung Blockchain Games. Isso aí. Beleza, então, Carlos, muito obrigado aí pelo tempo, pelo conhecimento e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, até mais. Até mais.